Pouco antes de eu descer para o altar, meu pai me entregou um bilhete. Finge uma queda agora. Tropecei de propósito, interrompendo o casamento. Quando a ambulância chegou, o que ele disse em seguida me chocou. Eu estava no altar com meu terno Tom Ford sob medida, assistindo Vanessa caminhar em minha direção com seu vestido Vera Wang de $42.000. Ela parecia perfeita, como sempre. Cabelo loiro em ondas soltas que os fotógrafos adoravam, aquele sorriso que fazia investidores de venture capital tirarem seus talões de cheque, aquele que me fez me apaixonar há 2 anos, numa conferência de tecnologia em Austin. 300 convidados se levantaram enquanto o quarteto de cordas tocava Canon de Pachelbel. A cerimônia estava sendo transmitida ao vivo para as redes sociais da minha empresa, 84 mil pessoas assistindo em tempo real. Éramos o casal poderoso do Vale do Silício, o fundador da startup e a gênia do marketing. A Forbes tinha feito um perfil sobre nós 3 meses antes, a história de amor de $200 milhões. Meu pai estava ao meu lado como padrinho. Escolha estranha, as pessoas disseram. Normalmente você escolhe seu colega de quarto da faculdade ou seu sócio de negócios, mas papai insistiu, disse que não perderia este momento por nada. Vanessa chegou à metade do caminho, a música cresceu, a luz do sol entrava pelas janelas de vitrais da igreja histórica que pagamos $15.000 para alugar. Então meu pai se aproximou. Sua mão tocou a minha. Algo amassou entre nossas palmas. Um pedaço de papel dobrado. Leia, ele sussurrou. Sua voz estava tensa. Agora mesmo. Desdobrei o papel. 5 palavras escritas à mão, finge uma queda agora mesmo. Olhei para ele. Seu rosto era de pedra, mas seus olhos estavam gritando. Pai, o quê? Confia em mim, filho. Caia. Faça algo dramático. Agora. Vanessa estava a 3 metros de distância, 2,5 metros. Seu pai, Gerald Morrison, magnata do setor imobiliário, radiante de orgulho, caminhava com ela. Sua mãe enxugava lágrimas na primeira fila. O governador estava na terceira fileira. Meu conselho de administração preenchia o lado esquerdo da igreja. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Isso era loucura. Era o meu dia de casamento, o maior dia da minha vida. Passamos 9 meses planejando isso, $280.000 só no casamento. Mas algo na voz do meu pai, aquele tom que ele usava quando eu tinha 7 anos e me puxou de volta antes que eu entrasse no trânsito sem olhar. Dei um passo em direção a Vanessa, estendi minha mão para a dela, então enrosquei meu pé na borda do tapete do corredor. Caí com força, ombro primeiro. Minha cabeça bateu no degrau de mármore do altar. Dor explodiu atrás dos meus olhos, dor de verdade. Eu não tinha planejado bater tão forte. A música parou. Alguém gritou. Vanessa gritou, largou o buquê, $3.000 em rosas brancas e orquídeas, e correu. Mas meu pai chegou primeiro. A cabeça dele. Ele está sangrando. Alguém chame o 911. A voz do meu pai ecoou pela igreja. Toquei minha têmpora. Meus dedos ficaram vermelhos. Isso não era mais falso. Sangue de verdade. Afastem-se, meu pai repreendeu Vanessa quando ela tentou se ajoelhar ao meu lado. Deem espaço a ele. Ele precisa de ar. Sou a noiva dele. A voz de Vanessa tinha uma aspereza que eu nunca tinha ouvido antes. Trevor, querido, você está bem? Pode me ouvir? Ele precisa de um hospital, meu pai disse. Sua voz tinha aquele tom de CEO que encerrava reuniões do conselho, que fazia os investidores se alinharem. Todos fiquem para trás. Os paramédicos estão chegando. Ele só precisa sentar, Vanessa insistiu. Ela agarrou meu braço com força. Suas unhas perfeitamente cuidadas cravaram na minha pele. Trevor, levante. Podemos terminar a cerimônia. Você está bem. Ele não está bem, a voz do meu pai trovejou. Olhe para a cabeça dele. Ele pode ter uma concussão, uma fratura no crânio. Não é nada, a voz de Vanessa mudou. O tom de noiva preocupada e suave havia sumido. Isso era outra coisa, algo cortante. Esperamos 9 meses por isso. Temos 300 convidados. O fotógrafo só nos deu uma janela de 4 horas. Não vamos parar o casamento por causa de um pequeno acidente. A igreja ficou em silêncio, absolutamente em silêncio. Meu pai a encarou. Meu filho está sangrando pela cabeça, e você quer terminar a cerimônia? É o dia do casamento dele, a máscara de Vanessa estava escorregando. Sua voz ficou estridente, desesperada. Ele pode ir ao hospital depois. Temos contratos com fornecedores. O local da recepção cobra $5.000 por hora, quer usemos ou não. Sussurros se espalharam pela multidão. Movimentos desconfortáveis. Celulares sendo puxados. Sirenes soaram do lado de fora, aproximando-se.
Os paramédicos entraram pelas portas duplas da igreja 90 segundos depois. 2 pessoas, uma mulher na casa dos 40 anos, um homem talvez com 30. Eles tinham uma maca, malas médicas. Moviam-se rápido. O que aconteceu? A mulher perguntou. Seu crachá dizia J. Martinez. Ele caiu, meu pai disse. Bateu a cabeça no degrau de mármore. Está sangrando. Possível concussão. Martinez se ajoelhou ao meu lado, verificou minhas pupilas, meu pulso, o ferimento na minha têmpora. Precisamos transportá-lo, ela disse. Lesões na cabeça são graves, senhor. Pode me dizer seu nome? Trevor. Trevor Hawkins. Ótimo. Trevor, vamos levá-lo ao Pacific Medical Center. Verificá-lo, ok. Eles me colocaram na maca e começaram a me levar em direção às portas. Vou com ele, Vanessa declarou. Ela estava nos seguindo, seu vestido arrastando, sua mãe tentando segurá-la. Não, meu pai bloqueou seu caminho. Sua estrutura de 1,88 m encheu a porta. Somente familiares diretos. Estou prestes a ser familiar direta, Vanessa gritou. Seu rosto estava vermelho, contorcido, nada parecido com a mulher com quem eu tinha pedido em casamento. Sou a esposa dele. Mas você não é. Ainda não. Meu pai entrou na ambulância ao meu lado. Você fique aqui. Cuide dos convidados. Explique o que aconteceu. Você não pode fazer isso, a voz de Vanessa ficou cruel, selvagem. Trevor. Trevor. Diga a ele. Diga que eu vou com você. As portas bateram. A fechadura clicou. A ambulância partiu. As sirenes gritavam. Eu sou Trevor Hawkins, 36 anos, fundador e CEO da Streaming Analytics, uma plataforma de otimização de dados que acabará de levantar 47 milhões de dólares na série B. Construí a empresa do nada. 7 anos de dias de 18 horas, dormindo no escritório, comendo miojo, apresentando propostas para investidores que me diziam que minha ideia nunca funcionaria, até que funcionou. Assinamos contratos com Google, Amazon, Microsoft. Nossa plataforma processava 3 bilhões de pontos de dados diariamente. A receita projetada era de 80 milhões de dólares este ano. E Vanessa esteve lá nos últimos 2 anos disso. Conhecia-a no TechCrunch Disrupting Austin. Ela trabalhava para uma agência de marketing, disse ser especialista em desenvolvimento de marca para startups. Ela se aproximou de mim no networking Mixer após meu painel sobre análise orientada por inteligência artificial. Sua apresentação foi brilhante, ela disse, sorrindo aquele sorriso. Mas seu marketing é péssimo. Como assim? Seu site parece que foi construído em 2005. Suas redes sociais são inexistentes. Sua mensagem de marca é confusa. Ela me entregou seu cartão. Vanessa Morrison, consultora de estratégia de marca. Posso resolver isso, se você estiver interessado. Eu estava interessado. Ela reformulou toda a nossa marca em 6 semanas. Novo site, estratégia de redes sociais, comunicados à imprensa. Ela nos conseguiu destaque no TechCrunch, Wired Fast Company. Nosso reconhecimento de marca triplicou. E em algum lugar entre aquelas sessões de estratégia noturnas, entre as idas ao café e as sessões de brainstorming no quadro branco, nos apaixonamos. Ou eu me apaixonei, de qualquer forma. Ela era brilhante, bonita, bem relacionada. Conhecia todo mundo no Vale do Silício, me apresentou a investidores, conseguiu convites para eventos exclusivos, me fez ficar bem na frente da mídia. Você é minha musa, eu disse na noite em que a pedi em casamento. Restaurante na cobertura, champanhe, um anel de noivado de 45 mil dólares. Você tornou tudo isso possível. Nós tornamos possível, ela corrigiu. Juntos. O planejamento do casamento foi intenso. Vanessa insistiu na perfeição, o lugar certo, o fotógrafo certo, as flores certas. Tudo tinha que ser digno do Instagram, compartilhável, parte da nossa marca. Isso não é apenas nosso casamento, ela explicou. É uma declaração. Mostra aos investidores que somos estáveis, comprometidos, pessoas sérias construindo coisas sérias. Eu concordei. Deixei ela cuidar de tudo. Assinei os cheques, apareci nas degustações e visitas aos locais. Meu pai estava cético desde o início. Tem algo errado com ela, ele disse 6 meses atrás, durante um jantar só nós dois numa shows em Palo Alto. Não consigo identificar o que é. Você não consegue identificar porque não há nada para encontrar, eu disse, na defensiva. Ela é incrível. Ela ajudou a construir esta empresa. Ela ajudou? Ou apenas tomou crédito pelo seu trabalho? Pai. Só estou dizendo. Tenha cuidado quando alguém é perfeito demais, interessado demais, conveniente demais. Geralmente há uma razão. Eu ignorei.
Disse a mim mesmo que ele estava sendo superprotetor, que não conseguia aceitar que eu estava me casando, seguindo em frente com minha vida. Mas agora, deitado no fundo daquela ambulância, sangue escorrendo pelo meu rosto, eu não tinha tanta certeza. Pai, eu disse baixinho. A sirene cobria nossa conversa. Martinez estava na parte de trás conosco verificando meus sinais vitais, mas o barulho do motor dificultava a audição. O que diabos está acontecendo? Meu pai pegou seu telefone, abriu uma pasta e começou a rolar por fotos, mensagens de texto, extratos bancários, documentos legais, registros judiciais. Contratei um investigador particular há 3 semanas, meu pai disse. Sua voz estava calma, calma demais, o tipo de calma que significava que algo terrível estava por vir. Lembra do David Shen? Trabalha em São Francisco. Ex-FBI. 23 anos investigando crimes financeiros. Eu conhecia o David. Ele havia consultado minha empresa em uma auditoria de segurança. Tive um pressentimento sobre a Vanessa, meu pai continuou. Algo não estava se encaixando. Ela era perfeita demais, ansiosa demais para se casar, focada demais no cronograma. Meu estômago embrulhou. O que você encontrou? Meu pai me entregou o telefone. A primeira foto era uma certidão de casamento do condado de Clark, Nevada, datada de 3 anos atrás. Vanessa Morrison casada com Julian Garcia. Ela já é casada, meu pai disse. Com um cara chamado Julian Garcia, banqueiro de investimentos. Eles já aplicaram esse golpe 4 vezes antes. Olhei para a foto. Vanessa com um vestido simples, cabelo diferente, ao lado de um homem que eu nunca tinha visto, sorrindo aquele mesmo sorriso. É um esquema de fraude de casamento, meu pai explicou. Eles miram em homens ricos na área de tecnologia. Vanessa faz o papel de consultora de marketing brilhante. Julian fica nos bastidores. Eles se casam. Bigamia, tecnicamente, já que ela nunca se divorcia de Julian. Então, 6 meses depois, Julian entra com um pedido. Vanessa pede anulação, alegando que não sabia do primeiro casamento. Mas aí as leis de comunhão de bens já entraram em vigor. Ela sai com metade de tudo que você adquiriu durante o casamento. Meu cérebro não conseguia processar. Não conseguia entender. Ela me amava. Ela amava sua série B. A voz do meu pai era suave, triste. Olha a próxima foto. Conversas por e-mail. Vanessa e Julian planejando tudo. Discutindo divisão de ativos. Calculando meu patrimônio líquido. Rindo do alvo. Caindo na conversa do susto de gravidez falso 2 meses atrás, que acabou não sendo nada. Ele realmente chorou quando eu contei sobre o aborto espontâneo, Vanessa escreveu. Este vai ser nosso alvo mais fácil até agora. A paramédica olhou para cima. Senhor, seu batimento cardíaco acabou de disparar. Você está bem? Estou bem, sussurrei, mas não estava. Minhas mãos tremiam. Minha visão ficava cinza. As outras vítimas, meu pai disse. David as rastreou. Engenheiro de software em Seattle perdeu 2.300.000 dólares. Fundador de criptomoedas em Austin, 4.700.000 CEO de biotecnologia em San Diego, a empresa dele faliu durante o divórcio. Ele perdeu tudo. Mais fotos, mais evidências. Recibos de hotéis mostrando Vanessa e Julian se encontrando regularmente. Registros bancários mostrando dinheiro sendo canalizado para contas offshore. Mensagens de texto discutindo o cronograma do casamento. Acelere para o verão, Julian escreveu. Quanto mais ele espera, mais suspeito fica. Precisamos dessa certidão de casamento. Estou tentando, Vanessa respondeu. Ele queria esperar até o 3º trimestre por causa do lançamento do produto. Convenci-o que junho era melhor. Julian estava na igreja hoje, meu pai disse. Fileira 14. Terno escuro, barba, óculos de aro fino. Ele estava gravando tudo no telefone. Eles precisam de prova em vídeo da cerimônia para o processo deles. Senti como se fosse vomitar. Ela. Tudo foi falso. 2 anos. Tudo. A ambulância entrou no estacionamento de emergência do Pacific Medical Center. Pela janela, eu podia ver vans de notícias. Alguém as tinha avisado. Meu telefone explodia com notificações. A transmissão ao vivo tinha capturado tudo, Vanessa gritando sobre fotógrafos e contratos enquanto eu sangrava no chão de mármore. A internet já estava destruindo ela. Como você sabia? Perguntei enquanto me levavam para as portas do pronto-socorro. Como você soube que deveria verificar? Meu pai olhou para mim. Seus olhos estavam tristes, cansados. Filho, passei 42 anos construindo empresas, negociando acordos, lendo pessoas. Sei reconhecer uma aquisição hostil quando vejo uma. Ele fez uma pausa. E há 3 semanas ela cometeu um erro.
Perguntou sobre minhas opções de ações. Perguntas muito específicas sobre cronogramas de aquisição, estratégias de saída, o que acontece com o patrimônio num divórcio. Ela disse que estava apenas curiosa, tentando entender o negócio. Era o que ela queria que você pensasse. Mas ninguém faz essas perguntas a menos que esteja planejando um resultado específico. As portas do pronto-socorro se abriram. Luzes fluorescentes, cheiro de antisséptico, enfermeiras e scrubs. Sr. Hawkins, uma médica se aproximou. Jovem, talvez 35 anos. O crachá dizia Doutora Patrícia Torres, Medicina de Emergência. Sou a Doutora Torres. Vamos verificar você. Levaram-me para uma baia, começaram a fazer exames, tomografia computadorizada, exame neurológico, limparam um ferimento na minha têmpora. 4 pontos, disseram. Meu telefone não parava de vibrar. 53 ligações perdidas, a maioria de Vanessa. Alguns dos pais dela, alguns dos convidados do casamento, e uma de um número que eu não reconhecia. Meu pai estava ao telefone no canto, calmo, metódico, fazendo ligações. Arthur, preciso que você arquive a papelada imediatamente. Congelamento de ativos em todas as contas que Vanessa Morrison tocou. Auditoria forense completa, ordem de restrição, e preciso que você contate o agente Wilson no FBI. Sim, o caso de fraude de casamento. Diga a ele que temos evidências em vídeo. Diga a ele que Julian Garcia estava na igreja hoje. Sim, nós o temos na câmera. Arthur Richardson, meu advogado. 30 anos de prática. Cuidou de todo o meu trabalho jurídico corporativo. A doutora Torres voltou com os resultados. Sem fratura no crânio. Concussão leve. Você vai precisar descansar. Sem telas por 48 horas. Acompanhamento com seu médico de atenção primária em 1 semana. Posso ir embora em cerca de 1 hora. Queremos monitorá-lo um pouco mais. Meu telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Meu pai olhou para ele. Não atenda. Quem é? Provavelmente Julian tentando avaliar a situação. Mas eu atendi. Coloquei no viva voz. Trevor Hawkins. Sr. Hawkins, uma voz masculina, suave, profissional. Aqui é o agente Kevin Wilson, do FBI. Estou ligando a respeito de Vanessa Morrison e Julian Garcia. Meu pai se aproximou. Agente Wilson. James Hawkins. Pai de Trevor. Estivemos em contato com seu escritório. Sim, senhor. O senhor Shen enviou as evidências preliminares hoje de manhã. Já estamos construindo este caso há 8 meses. Você é a 5ª vítima a se manifestar. 5ª, eu disse. Vanessa e Julian executam este esquema desde 2019. Estimamos que roubaram aproximadamente 14 milhões de dólares de 7 vítimas, mas a maioria das vítimas não denuncia. Estão envergonhadas demais. Assinam acordos de confidencialidade para que tudo desapareça silenciosamente. Minhas mãos tremiam novamente. Então, o que acontece agora? Temos mandados para ambos. Fraude de casamento interestadual é crime federal. Fraude eletrônica. Roubo de identidade. Estávamos esperando o momento certo para agir. O casamento de hoje foi perfeito. Julian estava lá na câmera participando do esquema. Temos vídeo de vigilância. Sua transmissão ao vivo nos deu tudo o que precisávamos. Onde eles estão agora? Prendemos Julian do lado de fora da igreja há 45 minutos. Buscaremos Vanessa no local da recepção em aproximadamente 10 minutos. A linha emudeceu. Música de espera tocou. Meu pai apertou meu ombro. Acabou. Ela não pode tocar em você. Não pode tocar na empresa. Ela está morta. Há quanto tempo você sabia? Perguntei. Há quanto tempo você está trabalhando com o FBI? 3 semanas. Desde que David encontrou a primeira certidão de casamento. O agente Wilson voltou à linha. Você precisará vir dar uma declaração formal. Amanhã está bom. Traga seu advogado. E os convidados do casamento? A imprensa. Cuidaremos disso. Vamos divulgar um comunicado à imprensa em 1 hora. Este é um caso importante para nós. Crime de colarinho branco. Arguidos de alto perfil. Vai sair na mídia nacional. Ele não estava errado. Naquela noite, a história estava em toda parte. CNN, Fox News, The New York Times. Esquema de casamento no Vale do Silício exposto. CEO de tecnologia salvo de fraude matrimonial por intervenção de última hora do pai. O clipe da transmissão ao vivo, Vanessa gritando sobre fotógrafos enquanto eu sangrava no chão, tinha 3.700.000 visualizações. O Twitter estava a destruindo. O Reddit tinha 11 tópicos diferentes analisando cada detalhe.
Alguém encontrou fotos das vítimas anteriores, criou uma linha do tempo, mapeou todo o golpe. As contas de Vanessa nas redes sociais foram deletadas dentro de 2 horas, mas os prints viveram para sempre. Pessoas encontraram as mensagens de texto da gravidez falsa, os e-mails discutindo divisão de ativos, tudo. A empresa de investimentos bancários de Julian divulgou uma declaração: a rescisão do contrato de trabalho do Sr. Garcia é efetiva imediatamente. Suas ações não refletem os valores da nossa organização. Os pais de Vanessa divulgaram uma declaração através do advogado: não tínhamos conhecimento das supostas atividades criminosas de nossa filha. Estamos devastados e cooperando totalmente com as autoridades. Meu conselho de administração enviou flores para meu quarto de hospital. Leve todo o tempo que precisar, dizia o bilhete. Estamos aqui por você. Passei aquela noite no hospital em observação pela concussão. Meu pai ficou comigo. Não conversamos muito. Apenas sentamos ali vendo a cobertura da imprensa, processando o que tinha acontecido. Me desculpe, meu pai disse por volta da meia-noite. Por ter feito você passar por isso. Por ter feito você cair. Por não ter contado antes. Você salvou minha vida. Quase me custou sua empresa. Se eu estivesse errado, se ela fosse legítima, você me odiaria para sempre. Mas você não estava errado. Não. Mas eu estava aterrorizado. Estive certo até o momento em que você bateu no chão. Meu telefone não parava de vibrar. Mensagens de amigos, colegas, investidores. Todo mundo tinha visto as notícias. Cara, você está bem. Não acredito nisso. Sempre achei que havia algo errado com ela. Você desviou de uma bala e tanto. Uma mensagem se destacou, de Derek Walsh, meu colega de quarto da faculdade, o cara que deveria ter sido meu padrinho. Seu pai é um herói. Também, me desculpe por ter duvidado dele. Os drinks são por minha conta quando você se recuperar. Às 2h17 da manhã, Arthur Richardson ligou. Trevor, concluí a auditoria preliminar. Vanessa acessou suas contas 17 vezes nos últimos 6 meses. Pequenas transferências, nada grande o suficiente para acionar alertas. Ela moveu aproximadamente $340 mil para contas offshore. 340 mil podemos recuperar a maior parte. O FBI está congelando tudo relacionado ao caso, mas vai levar tempo. E os custos do casamento? Não recuperáveis. Os fornecedores eram legítimos. Cumpriram seus contratos. O local, o buffet, o fotógrafo, tudo pago. Você perdeu aproximadamente $280 mil só no casamento. Não importava. Não realmente. Não comparado ao que eu poderia ter perdido. A entrevista formal com o FBI aconteceu 3 dias depois. Arthur veio comigo. Passamos 4 horas detalhando tudo, linha do tempo, registros financeiros, mensagens de texto, e-mails. O agente Wilson tinha 40 e poucos anos, ex-promotor. Ele vinha rastreando casos de fraude de casamento há 12 anos. Vanessa e Julian estão olhando para 15 a 20 anos, ele disse. Sentenças federais, sem liberdade condicional. Isso foi sofisticado, organizado. Eles planejaram tudo nos mínimos detalhes. Exceto que não planejaram meu pai. Não, eles o subestimaram. Foi o que finalmente os derrubou. E as outras vítimas? Estamos contatando todas, oferecendo a chance de testemunhar. A maioria provavelmente aceitará acordos. Vão receber alguma restituição. Evitar a publicidade. Mas este caso vai a julgamento. Queremos dar o exemplo. O julgamento foi marcado para 8 meses depois. Tribunal Federal, São Francisco. Testemunhei por 6 horas. Contei ao júri tudo, o relacionamento, o pedido de casamento, o planejamento do casamento, o bilhete do meu pai, a queda, a ambulância, a revelação. O júri deliberou por 4 horas. Culpado em todas as acusações. Vanessa Morrison, 18 anos de prisão federal. Julian Garcia, 22 anos de prisão federal. Restituição ordenada, $11.400.000 a serem divididos entre todas as vítimas. 6 meses após o julgamento, estou sentado no meu escritório. A empresa está melhor do que nunca. Acabamos de fechar nossa série C, $120 milhões. A avaliação chegou a 800 milhões. Rebranding feito. Novo site. Nova estratégia de marketing. Desta vez contratei uma empresa respeitável com credenciais verificadas e referências. Meu pai se aposentou no mês passado. Vendeu sua empresa. Ele liga todo domingo. Conversamos sobre negócios, vida, o futuro. Você saiu com alguém? Ele perguntou na semana passada. Não. Ainda não estou pronto. Leve seu tempo. Não há pressa. Como você sabia? Perguntei.
Sério? Como você soube que deveria verificar? Ele ficou em silêncio por um momento. Ela fez a pergunta errada na hora errada. E não reagiu direito quando a testei. Testou. No jantar de Natal. Lembra que mencionei meu planejamento sucessório? Disse que estava atualizando meu testamento. Ela fez perguntas muito específicas sobre lei de herança, direitos de sobrevivência, benefícios conjugais. Isso poderia ter sido curiosidade normal. Não foram as perguntas. Foi a intensidade, o foco. Ela não estava conversando. Estava coletando informações. Então você suspeitava? Suspeitei. Foi quando contratei David. E David confirmou tudo. A aliança de casamento que eu tinha comprado para ela, aquele anel de noivado de $45.000, foi apreendida como evidência, eventualmente vendida em leilão. O produto foi para o Fundo de Restituição das Vítimas. O local do casamento me enviou um reembolso inesperado, um gesto de boa vontade após a atenção da mídia, $15.000. Doados para uma organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas de fraude. Minha caixa de entrada ainda tem os e-mails de Vanessa. Não os deletei. Não consigo. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, leio-os, procurando sinais, por bandeiras vermelhas que perdi. Estão todos ali, escondidos à vista de todos. A maneira como ela insistiu em contas conjuntas. A maneira como ela perguntou sobre opções de ações. A maneira como ela insistiu em um casamento no verão. A maneira como ela entrou em pânico quando caí, não porque se importava se eu estava machucado, mas porque a cerimônia estava falhando. Eu perdi tudo. Mas meu pai não. Na semana passada, alguém me enviou uma mensagem no LinkedIn. Uma mulher chamada Raquel Torres. Linha de assunto: obrigada, Sr. Hawkins. O senhor não me conhece, mas fui uma das vítimas de Vanessa Morrison. Meu ex-marido foi o segundo alvo dela. Perdemos nossa empresa no divórcio. Perdemos tudo. Estive me reconstruindo por 3 anos. Quando soube do seu caso, da investigação do FBI, do seu pai interrompendo o casamento, chorei porque alguém finalmente revidou. Alguém finalmente as expôs. Obrigada por testemunhar. Obrigada por tornar público. Obrigada por garantir que elas não pudessem fazer isso com mais ninguém. O senhor salvou inúmeras vítimas futuras. Raquel. Li essa mensagem 5 vezes. Imprimi. Coloquei na parede do meu escritório. Porque é isso que importa. Não o dinheiro que perdi, não o constrangimento, não o fato de ter caído nas graças de uma vigarista. O que importa é que ela está na prisão, que Julia está na prisão, que eles não podem destruir a vida de mais ninguém. Meu pai viu através dela quando eu não consegui. Ele me entregou um bilhete com 5 palavras: finja uma queda agora mesmo. E essas 5 palavras salvaram tudo: o casamento que nunca aconteceu, o casamento que teria me destruído, o golpe que terminou com justiça em vez de ruína. As pessoas me perguntam se estou com raiva, se odeio Vanessa pelo que ela fez. Não estou com raiva. Não mais. Estou grato porque a queda que interrompeu meu casamento salvou minha vida. E o pai que me fez tropeçar me pegou antes que eu caísse longe demais para me recuperar.